Olá, comunidade! Bem-vindos ao QG Entrevista. Este espaço foi pensado como um local para conversarmos e conhecermos o trabalho de artistas que estão inseridos na literatura, nas telas do cinema, na música ou na internet. E no nosso QG Entrevista de hoje, vamos conversar com a Lorena Ribeiro, graduada em Letras Vernáculas pela Universidade do Estado da Bahia, mestra em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia e doutoranda em Língua e Cultura também pelo FBA. A Lorena também é escritora, criadora de conteúdo no projeto literário Passos Entre Linhas e é co-idealizadora do projeto de escrita criativa Entre Escritas. Olá, Lorena. Muito obrigada por ter aceito o convite. A gente está muito feliz em conversar contigo. Muito obrigada, Águida. Olá todo mundo. Obrigada também, já logo no início quero agradecer. Muito obrigada pelo espaço e pelo convite. Muito bom te ter por aqui, Lore. A gente queria começar te perguntando, né? Você que cria conteúdo no projeto literário Passos Entre Linhas. Nós queríamos saber como que surgiu a ideia para esse projeto, como que esse nome foi escolhido e como que a tua graduação influencia ou influenciou no teu projeto. Então, história longa. A ideia do Passos Entre Linhas surgiu porque eu queria, em 2016, estava surgindo, não surgindo, mas em 2016 houve um boom de canais literários no YouTube e eu estava curtindo muito acompanhar algumas pessoas indicando livros. As leituras que eu fazia não eram leituras que pessoas próximas a mim faziam, então eu queria conversar com outras pessoas sobre os livros que eu estava lendo. E uma prima minha, a Natália, me propôs, né? Porque você não cria um canal, mas eu não tinha coragem de criar esse canal sozinha. E Rafa, que é meu companheiro, falou que a gente poderia criar alguma coisa juntos. Ele já queria produzir alguma coisa, um blog sobre espaços na Bahia, sobretudo em Salvador, que dessem para visitar, mas que não fizessem parte da, tipo, Farol da Barra, Pelourinho, que são lugares que são muito mais divulgados pelas mídias. E eu pensei que a gente poderia juntar uma ideia com a outra e criar um projeto em que a gente pudesse falar sobre literatura e também falar sobre espaços culturais. Assim surgiu a ideia. O nome foi uma questão de fazer pesquisas. Tudo que a gente pensava já tinha alguém que tinha criado. Então eu fui pensando aqui, pensando ali. Eu sou uma pessoa que tenho a mente muito inquieta, então no meio de uma aula no mestrado me surgiu essa ideia, passos entre linhas. A ideia é dos passos, né, desses espaços culturais e as linhas dos livros, bem literal mesmo. E eu costumava responder que minha graduação não influenciou diretamente na criação do projeto, mas hoje eu já consigo ver como eu consigo linkar uma coisa com outra. Eu acredito que produzir conteúdo para a internet, né, ter o canal no YouTube me ajudou demais a perder a vergonha de falar com as pessoas, me ajudou bastante na atuação como professora, né, em sala de aula, porque eu me senti muito mais solta para fazer brincadeiras, para trazer conteúdos nerds para as aulas, tanto no ensino básico nas escolas públicas quanto nos estágios, né, na universidade. E aí, então eu acho que hoje eu consigo linkar uma coisa com a outra. Eu sou formada em letras, só que apesar de trabalhar com literatura na internet, eu estudo linguística no doutorado. Então, algumas pessoas separam assim, linguística, literatura, mas eu acho que o que eu estudo de variação linguística, por exemplo, me ajuda a ver as produções literárias, variação linguística nos livros e trazer isso para o conteúdo é algo que eu gosto bastante. As pessoas se interessam por ouvir sobre variação linguística e eu aproveito desse interesse para poder linkar a literatura com a linguística nessas produções.
Eu falo bastante, mas enfim. E você falou como essa produção de conteúdo para a internet ajudou você na sala de aula. E esse projeto, que é fantástico, né? A gente viu no site que, a partir dele, surgiram outros projetos, como o Clube de Leitura Leia Bahia e o Clube de Escrita Criativa Entre Escritas. E a gente queria saber como é que você faz para manter um projeto tão importante em um contexto que ainda é complicado quando a gente fala de produção de conteúdo de nicho realizada por pessoas não brancas. Obrigada pelo elogio, Águida. Águida, desculpa. Obrigada pelo elogio, Águida. Então, a gente, no Passos Entre Linhas, tem uma campanha de assinatura no Catarse que ajuda a gente a, tipo, pagar um transporte para ir para cobrir algum evento, pagar a edição de vídeo, porque no início eu editava os vídeos do canal, mas com as demandas de trabalho, eu não trabalho ainda exclusivamente com o Passos Entre Linhas, então eu preciso trabalhar com várias outras coisas. E aí, atualmente, como professora, como revisora de texto, faço leitura sensível para algumas pessoas editoras, e aí tudo isso demanda muito do meu tempo. Então, para pagar a edição dos vídeos, para pagar internet, para o site estar no ar, tem que pagar a. Eu esqueci o nome. Enfim, tem que pagar as coisas lá do Fale do. O domínio. Isso, tem o domínio e tem outra coisa também. Que eu não lembro. Tá mutado. Acho que o planozinho do WordPress, não sei se tem WordPress, mas para poder ter tudo certinho lá, né? Isso. Obrigada, Du. Então é isso. Para manter o site no ar, tem que também pagar taxas, enfim, todas essas coisinhas a gente consegue pagar por conta do apoio de algumas pessoas na assinatura do Catarse e também participando de eventos. Eu agora vou estar como mediadora na Bienal da Bahia, na Bienal do Livro da Bahia. Então, sempre que entra essas granas, assim, por conta do Passos Entre Linhas, eu tiro uma porcentagem e coloco para o caixa do projeto, para poder pagar o que for necessário. Quando rola alguma publi também, geralmente é no Instagram, eu pego esse dinheiro e remanejo para o que eu chamo do caixa do projeto, para poder auxiliar. E eu fui falando desses detalhes, eu esqueci a pergunta, mas era isso mesmo, né? Como eu faço para manter. E isso. É isso, por esses apoios mesmo. Tem inclusive uma dica para vocês com o projeto. Tem um link da Amazon que dá para vocês criarem também, para que as pessoas que comprem pelo link de vocês repassem uma porcentagem da compra. É algo bem, assim, simbólico, mas ajuda no final das contas. É bem simbólico, mas ajuda no final das contas. E é isso, essa é a forma que a gente encontra de não tirar 100% do nosso bolso para manter o projeto ativo. E como que... Porque, assim, quando a gente fala de pessoas pretas produzindo conteúdo, inclusive foi até um desabafo que a Ashley Malia, não sei se você acompanha, ela fez esses dias, de que a gente só acaba engajando quando a gente fala de racismo, infelizmente. E aí eu queria saber como que tu faz também, né, dentre todas essas demandas, para manter ativa nesse propósito, sabe? De estar na internet, de, apesar de todas as dificuldades, estar ali, do algoritmo e etc. Então, eu, por bastante tempo, a gente tem 6 anos de projeto ativo, e durante muito tempo eu ficava muito focada nisso, de poucas pessoas estão vendo, o que eu estou fazendo para ninguém, enfim, ninguém está dando importância, as pessoas não estão valorizando, e eu ficava muito mal. Eu vejo muitos produtores de conteúdos negros falando sobre isso,
que para a gente conseguir um engajamento, para a gente conseguir números, que infelizmente o que vai garantir uma publi, um convite, é número. Infelizmente é isso. Às vezes acontece de alguém acompanhar seu projeto e indicar para alguma curadoria, indicar para alguma empresa e a pessoa confiar em você e contratar seu serviço, mas geralmente as pessoas buscam por números mesmo, infelizmente. E para a gente conseguir números é muito difícil. E eu ficava com isso na cabeça, né? Eu não tenho, o projeto não tem valor porque as pessoas não estão engajando. Mas depois da pandemia, que eu fiz muita coisa durante a pandemia, tipo, de convites, eu acredito que em Fortaleza também rolaram alguns editais. Aqui na Bahia rolaram vários editais pela Lei Aldir Blanc em apoio à cultura por conta da pandemia, né? Muitos artistas pararam de produzir, de participarem de eventos por conta de não estarem acontecendo eventos. E aí, por conta da Lei Aldir Blanc, eu consegui trabalhar em muitos projetos online e eu vi a importância que o meu trabalho tem. E aí, hoje em dia, eu lido, tipo, se uma pessoa vir, se duas pessoas virem, é lucro, porque se eu fizer. Parece que é romantização, mas não é, não, é sério. Eu penso hoje em dia que se eu fizer diferença na vida de uma pessoa, eu tô no lucro. Porque eu vejo hoje muito mais em relação à qualidade, né? De como essas produções vão chegar nas pessoas do que em quantidade e acreditando que fazendo esses corres por fora de revisão e mediação, etc., eu vá conseguir fazer grana para manter também o Passos Entre Linhas. É isso. E você falou aí da Lei Aldir Blanc, e você teve um projeto contemplado, né, por essa lei, que foi o projeto Acervo Móvel Literário de Escritoras Negras Baianas. A gente queria que você falasse mais sobre esse projeto, como foi que ele surgiu e por que é tão importante que o Estado invista em políticas públicas voltadas para incentivar a cultura. Então, o Acervo Móvel foi um convite da Jussi Reis. Jussi é uma artista, ela se denomina de criativa, né? Ela é uma criativa baiana, ela vive no México e ela trabalha convidando artistas daqui da Bahia, sobretudo, para irem ao México para apresentarem seus trabalhos. Então, ela faz esse trabalho de mediadora cultural. E ela me convidou para propor esse projeto aqui na Bahia, em parceria com ela, para a gente dar mais visibilidade para escritoras negras do nosso estado. Porque, infelizmente, felizmente a gente tem uma produção muito vasta e muito diversa aqui enfim, no Nordeste como um todo, mas no mercado literário nacional, as nossas obras são colocadas muito em lugares de vamos fazer uma mesa num evento sobre literatura regional. Então vamos chamar alguém do Nordeste. E coloca o Nordeste como se fosse algo unificado, né? Vamos chamar o Nordeste. A gente precisa falar sobre a fome no Brasil, a seca no Brasil. Vamos chamar o pessoal do Nordeste. E é como chamam mais pessoas negras para falar sobre dores, sobre racismo, e não enxergam que a gente publica tantas outras coisas, a gente produz tantas outras coisas e diversas outras temáticas. Não é que a gente não possa falar sobre as infelicidades, mas nós produzimos muitas outras coisas. Então, o acervo móvel eu acredito que tem a grande importância para mostrar como nós, mulheres negras aqui do estado, produzimos coisas diversificadas. No acervo tem livros de literatura infantil, tem poesia, conto, crônica, tem autoras que publicam com seus próprios nomes, com pseudônimos, enfim. E eu lembro que as autoras ficaram muito felizes de estarem participando de um projeto assim. Eu acho que é importante também porque agora eu não tenho verba para poder levar para os espaços, mas estou vendo como é que eu consigo fazer isso, porque a ideia é que o acervo esteja circulando nos encontros literários que forem acontecendo aí,
quem sabe nacionalmente, de início na Bahia, mas quem sabe, né, a gente consiga levar para outros espaços. O acervo é em formato de um carrinho de madeira, tipo carrinho de café. E aí tem um suporte para colocar os livros em exposição. E a ideia é que as pessoas sentem do lado do carrinho, peguem o livro, leiam e conheçam essas autoras. A gente tem um manual do acervo com a mini biografia dessas autoras, sinopse dos livros. Inclusive, esse material está disponível gratuitamente em PDF na internet. A partir do projeto, a gente lançou também uma antologia com algumas poetas daqui da Bahia. E esse material também está gratuito lá no site, inclusive. No site. A gente está falando do site, eu não falei site, né? eulorenaribeiro.com. E é isso, eu comecei falando sobre a invisibilidade, né, das nossas produções. E eu acredito, Águida perguntou sobre a importância, né, do governo dar esse apoio. Nossa, foi super importante esse apoio governamental por meio dos editais, porque tinha muito artista que estava passando fome real aqui na Bahia. Eu falo da Bahia porque é o que eu estava acompanhando. E geralmente a arte é desvalorizada, né? Sempre perguntar, você é escritora, mas você trabalha mesmo com o quê? Você produz conteúdo, mas você trabalha com o quê? E aí, esses editais mostraram que há valor, sim, nas artes, nas diversas artes que a gente produz. E é uma coisa que eu ouço muito falarem também. Na pandemia, a gente viu o quanto a arte é importante para a nossa sobrevivência, para o nosso bem-estar psicológico, né? Porque sem os livros, sem as músicas, filmes, séries, durante o período de isolamento, não sei o que seria da gente, sem essas trocas, né? Eu lembro que eu ficava muito feliz quando eu tinha alguma mediação online, evento, ou, enfim, um sarau poético, porque eu me sentia energizada. Eu nunca fui de sair de casa, mas no isolamento eu sentia essa falta de ver gente. E aí, que bom que os editais surgiram, tiveram pessoas que lutaram para a existência deles, né? Agradeço essas pessoas e que bom que eles foram implementados, porque ajudaram demais, demais, muita gente. Eu vou respondendo várias coisas, eu não sei se eu respondo Não, corretamente. mas deu certo. Lodi, tu tem muitos projetos e está muito envolvida com literatura. E aí a gente queria saber como que foi a introdução da literatura na tua vida? Quem foi responsável por fazer essa iniciação na tua vida nos livros? Enfim. Minha mãe e minhas tias foram as responsáveis pelo meu primeiro contato com literatura. Quando eu era criança, elas liam para mim livros infantis. Minha mãe é bibliotecária e minha tia mais nova também é bibliotecária. E elas sempre me presentearam com livros, me emprestaram livros das bibliotecas onde elas trabalhavam. Minha família conta que com 2 anos de idade eu já replicava as histórias. Lógico, não falava direito, mas eu replicava as histórias que elas me contavam. Se elas mudavam algum enredo, eu dizia, não é assim, é de tal forma. Então, minha família tem um papel enorme, né, nesse meu contato com a literatura. E, inclusive, eu comentei num post da Bienal que para mim é super importante estar como escritora e também como mediadora nesse retorno. A gente teve a última Bienal em 2011 aqui na Bahia, se eu não me engano. E aí depois, o espaço onde acontecia a Bienal teve uma área que caiu. Enfim, estava precisando de manutenção, aí caiu, teve que ser demolido, e aí depois não fizeram mais Bienal. A gente está retornando a Bienal esse ano, e eu vou estar nas atrações. Para mim é muito importante, porque minha tia, a Dijane, que é minha tia mais nova, me levava muito para a Bienal como leitora, né? Mini leitora, para participar. Então, para mim é gratificante demais estar lá presente.
Vou dizer o nome de minha mãe também, para minha mãe não ficar com ciúme. Dona Alda. E você falou, né, que meio que esse contato com os livros se deu por meio da sua família. E agora, como é que está sendo ir para esse espaço agora como escritora, né? Que você é autora do livro O Divertido Glossário da Jana, além de outros contos que foram lançados em antologias. E agora, como é que está sendo ir nesses locais que você ia como consumidora, né? Acompanhando sua tia, seus familiares, mas agora como mediadora, como autora? Eu fico fingindo costume, né? Como diz Tainara G, eu fico fingindo costume, mas por dentro eu tô super empolgada e grata por elas terem me dado esse suporte e esse incentivo. Minha avó também, minha avó é super coruja, ela já apareceu de supetão, assim, em eventos, de, tipo, não dizer que ia, e aí do nada alguém entrar assim, Lorena, tem alguém te procurando na plateia, e quando eu ver, minha avó. Então é muito bacana, é muito, não sei, inspirador, e além de gratificante, inspirador. Eu acredito que eu continue na arte por conta de incentivo delas também, né? Delas, de Rafa também. E é isso. É realmente muito fofo. Tu falando da família e do carinho que vocês têm, né? E como isso também aparece na obra do glossário. E aí, aproveitando que a gente está falando da tua obra principal, que é o Glossário de Jana, eu queria que tu falasse um pouco como que surgiu o interesse em produzir literatura infantil? E como que foi o processo de escrita, né, dessa obra? Então, eu sempre gostei muito de ler literatura infantil, mas eu nunca me imaginei produzindo literatura infantil. Eu digo que o glossário surgiu, entre aspas, por acidente, porque porque por conta do clube de escrita, né, o clube entre escritas, no clube entre escritas, eu e Tainá Cerqueira, que é a amiga que iniciou esse projeto junto comigo, convidamos o escritor Anderson Chon para lançar um desafio com a gente. E ao invés de lançar um desafio, ele lançou 3. Dentre esses 3 desafios, ele propôs que a gente escrevesse um dicionário inusitado. Então, que a gente selecionasse cada letra do alfabeto, escolhesse uma palavra e desse o nosso significado para aquelas palavras. E aí, mente de adulto é mais travada, né? Criança é muito mais criativa, muito mais solta. E aí eu fiquei, nossa, o que é que eu vou fazer? Não sei. Deixei isso lá anotado no caderninho e segui a vida. E aí, em 2019, aconteceu uma festa literária no bairro de Cajazeiras, em Salvador, que é um bairro enorme. Eu acho que na época eu pesquisei, é um dos bairros mais populosos do Brasil, enfim. E aí, a Flim, foi a festa literária, né, Flim. E aí, na Flim, alguém falou sobre como, como é utilizada a tática de falar sobre coisas horríveis pelo olhar da criança para amenizar as discussões. Tipo, o Diário de Anne Frank é uma história real, mas a gente vê de uma forma, em alguns momentos, de uma forma menos pesada, porque ele mostra algumas coisas assim, o comer batata, o paquera que ela tem no esconderijo, e enfim. Estavam discutindo sobre isso, como às vezes é tão mais doloroso olhar pelo olhar da criança, como às vezes torna mais sutil o olhar a história pelo olhar da criança. Na Menina que Roubava Livros tem isso também. Essa semana eu estava lembrando do livro A Guerra que Salvou a Minha Vida e A Guerra que Me Ensinou a Viver, que também narra a história da Segunda Guerra Mundial pelo olhar de uma criança. E aí eu fiquei com isso na cabeça, sobre coisas pelo olhar de crianças. E pensei, vou escrever o dicionário como se fosse uma criança escrevendo.
E surgiu assim o primeiro texto. Não era nem. Acho que não era nem Janaína o primeiro nome da personagem. Mas aí no meio do caminho eu lembrei de Iemanjá. Eu trabalhei com artesanato durante bastante tempo e eu tinha feito uma boneca de Iemanjá de tecido para a esposa de um colega da universidade que tinha acabado de parir. E o nome da menina é Janaína por conta de Iemanjá. Aí eu pensei, tem Janaína. Assim que eu descobri, né? Aí eu, Janaína, nome bonito, não sei o quê, vou colocar Iemanjá na história. E aí mandei o texto no grupo do Entre Escritas, como um texto assim, tipo, dei check. Fiz o exercício. E aí a escritora Ana Fátima leu e falou: Nossa, Lorena, esse texto, se você adaptar algumas coisas, você está muito presa a palavras acadêmicas, então seu texto está muito travado, mas se você adaptar algumas palavras, fizer algumas revisões, eu acho que daria para você escrever um livro infantil a partir disso aqui. E foi assim que surgiu a ideia de escrever literatura infantil. Eu nunca tinha pensado em produzir literatura infantil. E aí começou minha labuta de pesquisar. Tem tantas nuances em relação ao livro infantil, até o formato da letra, tipo, se for para crianças menores de 5 anos, tem que ser em letra em caixa alta, porque as crianças não vão identificar as letras cursivas. E, enfim, coisas que eu descobri nas pesquisas. E como eu publiquei de maneira independente, né, sem editora, eu aprendi muita coisa de edição, de ilustração, enfim. E é isso. Acho que é isso. Foi assim que surgiu a ideia, foi assim que eu comecei a produzir o livro. E hoje eu tenho muito xodó pelo Divertido Glossário da Jana, porque eu consegui chegar em muita gente, não só as crianças, né? Por conta dessa literatura. E spoiler para vocês, spoiler em primeira mão, mandei o texto para uma amiga, a Clara Elizabeth, que é também professora de inglês, ela fez a tradução do livro, e eu tô vendo como é que eu vou fazer aí para lançar esse livro em inglês, para poder propor o estudo dele nas escolas também, que escolas bilíngues, enfim. É isso. Quem sabe um lançamento internacional? Amém? Vem aí a qualquer momento. Amém. A gente já fica no aguardo e já é pauta para o Giro do QG, que sai todo sábado com as notícias da cultura pop. E você é professora, né? E a gente estava vendo no seu site que você disponibilizou um arquivo com um material de apoio pedagógico para que os professores possam trabalhar com a Jana, que é a personagem título do Divertido Glossário da Jana, em sala de aula. Aí a gente queria saber como você acha que essas narrativas impactam na autoestima de crianças negras. Eu acredito que impacte muito positivamente. Eu queria ter tido contato com livros com protagonismos negros na minha infância. Eu não tive esses contatos. E eu vejo as crianças hoje em dia muito mais seguras de si, muito mais inspiradas a se mostrarem criativas por conta dessas leituras. Eu tive feedbacks de, tipo, crianças brancas que têm mães negras, de olharem a capa do livro e gritarem é que nem a minha mãe, é igual a minha mãe. E eu fiquei muito emocionada com tudo isso. Eu recebi foto das meninas com turbante, tem uma parte do livro, né, que Jana usa o turbante. Então, eu acredito que ter essas representatividades positivas. Então, ter essas representatividades positivas em livros infantis, eu acredito que seja muito importante, não só em relação a crianças negras, como também ter crianças com deficiência nos livros, representadas de maneira positiva, é importante para que essas crianças que fogem do chamado padrão, né, se vejam também nessas literaturas e se inspirem a serem o que elas quiserem, como elas são. Eu vejo muito isso
Eu vejo muito isso nas interações que eu tenho com as crianças, porque por conta do Diversidade do Glossário da Jamna, eu passei a interagir muito com as crianças, e eu vejo muito isso, de tipo, eu tenho dado aula atualmente para jovens negros, num projeto do programa Ogum, na verdade o nome do projeto é, né, Programa Ogum Tech, que faz parte do Instituto Steve Biko, em Salvador, e o curso é voltado para auxiliar, apoiar jovens negros que queiram entrar em cursos de ciência e tecnologia, de escolas, de universidades públicas. O projeto tem como objetivo mostrar para eles que eles são capazes de entrar nesses cursos e facilitar, de certo modo, esse ingresso nas universidades públicas com aulas de disciplinas de humanas, de exatas e ciências biológicas. E aí, com o curso, eu vi o quanto é importante trabalhar também obras com representatividade positiva, não só nas infâncias, como também na adolescência, principalmente na adolescência, na infância e adolescência, porque é quando a gente está construindo nossas identidades, né? E eu recebi feedbacks de alunas falando que nunca tinham parado para pensar sobre a cor delas, o cabelo delas, que elas nunca tinham parado para pensar como as mídias influenciam no modo como elas se veem, e hoje em dia elas pesquisam muito mais e se sentem muito mais fortalecidas por conta do que a gente vem discutindo nas aulas. Eu fico muito feliz com isso. Então, quando eu falo para ler literaturas negras e assistir obras que tenham protagonismo positivo negro, não é porque eu quero fazer a ditadura do protagonismo negro, é porque é muito fácil chegar para a gente livros e qualquer outros tipos de conteúdo assim, de pessoas brancas. Mas quando a gente vê. E é difícil da gente ver, tipo, a gente falou do algoritmo, né? É difícil da gente ver chegar pra gente se a gente não correr atrás. Produtores de conteúdos negros, autores negros, filmes com protagonismo negro. Então, quando eu falo leiam escritores negros e assistam filmes, procurem produtores negros, é para que vocês tenham acesso, né? Esses jovens tenham acesso a esses conteúdos que vão contribuir positivamente para a autoestima deles. Não é nada super impositivo. É porque se a gente não pesquisar, infelizmente, a gente não vai conseguir chegar até esses conteúdos. É o que acontece. Total, e o QG tá aí para ajudar nessa curadoria, né? Em vista dessa dificuldade já vivida. Lori, falando de novo do glossário da Jana e da tua própria carreira enquanto escritora, a gente queria saber quais as diferenças, né, entre escrever uma obra completa, como o glossário, e escrever contos, né, que tu tem contos publicados e tal, como é o processo de escrita, se é diferente, se é mais fácil, se não é. Pergunta difícil. Eu sempre acho difícil escrever porque eu fico me cobrando demais e eu nunca acho que tá bom o suficiente, enfim. E ter uma rede de apoio é muito bacana para qualquer pessoa que escreve. Eu acho bacana falar aqui, né, pontuar, que é importante ter uma rede de apoio, de ter aquela pessoa que você sabe que você pode mandar o texto. Se o texto tiver uma porcaria, a pessoa vai te dizer com jeitinho, mas vai te dizer e vai trazer também, ó, você pode melhorar isso aqui, acho que você não deveria publicar esse texto, ou elogiar, né, os pontos que tiver que elogiar. Eu tenho algumas pessoas que me mandam textos para que eu dê o feedback, e essas pessoas eu mando textos também para saber o que elas acham. Eu acho sempre difícil nesse sentido da autocobrança, mas eu achei, em relação à prática, assim, tirando essa questão da autocobrança, eu acho que publicar o livro completo, né, publicar o Divertido Glossário da Jana foi mais difícil porque eu fiz essa publicação de maneira independente, então eu tive que correr atrás da ilustradora, né, Kézia Silveira, eu corri atrás de pessoas para fazer a revisão, quem fez a revisão ortográfica foram o Anderson Chon e o Evanilton Gonçalves, que também é escritor. Falei do Anderson, o Evanilton também é escritor, um querido amigo de Salvador.
Então eu tive que correr atrás de tudo, de gráfica, de ver questão de cor, gramatura de papel e tudo mais. No caso dos contos, minha preocupação maior era produzir mesmo, né? Escrever. Minha última publicação de conto foi no livro Vozes Nordestinas, pela Se Liga Editorial. Para mim foi um grande desafio, porque eu sou sucinta, então eu escrevo bem pouquinho, e eu acho que eu escrevo bem pouquinho, e aí no Se Liga, na proposta da Se Liga, tinha que ter no mínimo X palavras. E aí eu tirei o contador do Word, porque eu estava me sentindo sufocada com aquilo de ficar escrevendo e olhando. E aí eu tinha escrito pra caramba, e falei, não, pronto, agora eu bati minha meta, deixa eu ver. Não tinha chegado nem na metade. E aí, e aí eu fiquei, gente, o que é que mais eu vou colocar nessa história? Então, para mim foi difícil, porque eu não tinha o costume de escrever tanto, e eu tive que pensar numa história mais extensa, com mais detalhes e tal. Então, tive essa dificuldade. Mas eu sempre acho que escrever é difícil, né? Na poesia, por exemplo, minha dificuldade é mostrar para as pessoas, porque eu acho que poesia é algo tão íntimo. Por mais que eu me inspire em outra pessoa para escrever um texto, eu acabo colocando alguma coisa de mim naquele texto. Então, é isso. Cada tipo de escrita tem sua dificuldade, eu acho. E você comentou aí sobre essas diferenças, né, de escrever a poesia, escrever um conto, escrever o livro do glossário da Jana. E além de você criar o conteúdo para o Passos Entre Linhas, você também participa do Clã das Pretas, né, que é um projeto com o objetivo de divulgar e discutir a literatura afrocentrada. E recentemente vocês lançaram um podcast. E antes da gente começar a nossa conversa, a gente já recebeu uma exclusiva aqui, né? E a gente queria saber como que é transitar por esses formatos diferentes, né? Um podcast, um texto escrito, seja ele um conto, uma poesia, transitar também pelas redes sociais e pelo YouTube. Como que é? Então, eu acho que tem algo semelhante entre um formato e outro, entre esses formatos, que é a questão da preparação do texto, né, da escrita. Porque tanto para escrever no blog, quanto para escrever, para falar no podcast, ou para gravar um vídeo, eu parto do roteirinho, né? De pelo menos escrever uma pauta e tópicos do que eu quero tratar. Então tem essa preparação, eu acho que é o que me guia em todas as produções. E eu não sei muito bem, eu nunca parei para pensar, pergunta difícil também. Eu nunca parei para pensar como é como é transitar nesses diferentes formatos. Tipo, eu tô no Clã das Pretas com o podcast, e eu tô também agora responsável pelo podcast Consciência Negra, que é o podcast do programa Oguntec. A ideia eu acho que mais do que falar, eu acho que eu vejo mais diferença no podcast Consciência Negra do que no Clã, porque no Clã a gente fala sobre literatura negra, literatura de pessoas chamadas, né, de pessoas racializadas, e é algo que eu faço também com Passos Entre Linhas, então não tem tanta diferença assim em relação a conteúdo. Eu acho que tem sido mais difícil produzir para o Consciência Negra, porque é um podcast que vai falar sobre ciência e tecnologia produzidas por pessoas negras, e eu sou da humanas, né? Então, para produzir esses conteúdos, para falar sobre química, física, biologia, eu tenho que pesquisar muito. Então, aí eu acho que tem dificuldade, porque eu sempre fico pensando, será que esse assunto está muito bobo para levar para o podcast? Eu não sei, porque eu não conheço, mas vai que a galera que escuta sabe muito mais. E eu acho massa que tem alguns estudantes da gente que são da área de robótica, e eles tem alguns muito politizados, assim, e eu fico, meu Deus, eu não li esse texto, e esses meninos estão falando sobre isso, eu tô besta.
E a minha dificuldade maior é, de novo, insegurança com o podcast. Porque, não sei, no canal eu posso falar sobre coisas que eu tenho, de certa forma, uma maior segurança, né? Sobre literatura, sobre negritude, e tem o lance também de que no canal eu posso sugerir a edição, eu vou ouvir antes de lançar, e aí se eu falar alguma besteira, eu falo, não, corta, tira isso aí. O podcast eu tô com outras pessoas, a gente faz gravação em estúdio, tem uma equipe que edita, uma equipe que tem parceria com o Instituto Steve Biko que edita, e aí eu fico pensando, cara, o pessoal tá vendo tudo que eu tô errando. Meu Deus. E eu acho que a maior diferença, então, é essa, de... Porque em relação ao Clã das Pretas e ao Passos Entre Linhas, eu não vejo uma diferença tão gritante. Eu acho que um projeto acaba conversando bastante com o outro. E não sei se eu respondi o que vocês tinham pensado, mas é mais isso mesmo. Eu não vejo tanta diferença, mas com o Consciência Negra eu tô tendo bastante autorresistência em deixar minha criatividade fluir. Mas tá dando certo. Bom, por fim, né? Já chegamos aqui ao fim. Vocês estão dando para me ouvir bem, porque os cachorros aqui estão latindo. Mas a gente, assim, desde a entrevista passada, né, a gente tem pedido para os nossos entrevistados deixarem uma mensagem de inspiração a todos os jovens, negros e talentosos que estão aí, né, no corre também, seja qualquer que seja esse corre. Mas, enfim, uma mensagem de força mesmo para não desistirem diante de tanta dificuldade, né, que é viver no Brasil do coisa. Ai, sim, é difícil. Tô na fé de que a gente vai vencer nesse domingo, amém. Por favor. Mas, enfim, a mensagem que eu dou é: busquem seus pares, busquem seus grupos. A gente tenta se encaixar muito em. Eu nunca tinha dado essa dica, né? Mas foi algo que me veio assim na cabeça agora. A gente busca muito se encaixar em ambientes que não abraçam a gente, em ambientes em que a gente não deveria estar. E ao invés de tentar se encaixar nesses ambientes, eu sugiro que vocês busquem seus pares, busquem, enfim, colar com quem agrega com vocês. Para a galera que gosta de escrever, uma dica que eu dou para não perder ideias é andar sempre com um caderninho na bolsa, na mochila. Eu ando com meu caderninho para escrever essas ideias e depois colocar para frente, né, a ideia do texto e pensar que nada do que você escreve é ruim, nada do que você escreve é para ser jogado fora. Eu tinha muito essa ideia, mas hoje eu penso que eu não preciso escrever tudo para ser publicado. Nem tudo que eu vai escrever vai ser bom o suficiente para publicar, mas não é porque não vai ser bom o suficiente para publicar que não quer dizer que não é bom, porque a partir daquele texto pode surgir um outro texto, a partir daquele texto você está exercitando, né? Assim como em matemática, física, a gente precisa exercitar bastante para poder internalizar algumas teorias. Eu trago isso para a literatura também. É bom a gente exercitar, escrever sempre que der vontade, para tornar uma prática, né, a escrita, para manter nossa criatividade ativa. E é isso, sobretudo, estar com quem agrega a vocês, você, pessoa negra, você, pessoa LGBTQIAP+. Dentro dos nossos próprios movimentos, a gente encontra algumas pedras no caminho, então é saber ver mesmo quem está agregando contigo, quem está te fortalecendo e colar com essas pessoas. Acho que é isso. É isso, então obrigada, Lore, pelo tempo, pela disponibilidade. Foi maravilhosa a conversa.
Gente, quem caiu aqui de paraquedas, não se esqueça de se inscrever, deixe seu like, seu comentário. Esse foi o nosso segundo QG Entrevista. Ativa as notificações, porque vai ter mais, tá bom? Segue o Quilombo Geek em todas as redes sociais, é @Quilombo Geek. Segue a Lorena também, lá é @Passos Entre Linhas no Instagram. Ela também tá no Twitter. Acho que no TikTok ainda não, mas ela tá ativíssima lá nas redes, acompanha que é muito bom. É isso, cultura pop, sob um outro olhar, é só aqui no Quilombo Geek. Valeu!